Imagens Podcast. Eu sou o Eduardo Philipson, juiz federal. Você está ouvindo o podcast da Imagens, que hoje recebe a professora Maria Cecília Gutierrez para conversar sobre falsas memórias. A professora Cecília é pós-doutora em Psicologia Forense do Testemunho, doutora em Psicologia Social e Institucional pela URGS e doutoranda em Direito pela URGS. Então, uma pessoa que tem um currículo invejável e estudiosa desse tema, que é de extrema importância, principalmente no âmbito do direito probatório. Então, professora Cecília, muito obrigado pela sua participação. E já começo perguntando para a senhora qual é a importância do estudo das falsas memórias para o direito. Bom, em diversas searas do direito, o estudo das falsas memórias pode ser importante, especialmente quando se trata de provas dependentes da memória, como é o caso dos depoimentos de vítimas e de testemunhas, e nos reconhecimentos pessoais. Com os aportes da psicologia e também das neurociências, nós conseguimos avançar e compreender que a memória é um processo que se refere a mecanismos dinâmicos. E compreendendo que a memória não é estática, não armazena informações tal qual fazem os recursos eletrônicos, mas que ela é maleável, é possível explicar que a memória está sujeita a falhas. O professor de psicologia da Universidade de Harvard, Daniel Schechter, tem um livro chamado The Seven Sins of Memory, ou seja, Os Sete Pecados da Memória, em que ele demonstra exatamente a falibilidade da memória humana. Nos reconhecimentos, podem acontecer erros, distorções, visto que envolvem um processo comparativo entre a percepção presente e a recuperação de uma memória. Já na prova testemunhal, a potencialidade de incidência de falsas memórias nos leva a ter muita cautela, nos recomenda ter muita cautela, no sentido de que nós podemos estar diante de uma prova de baixa fiabilidade epistêmica. Por isso, especialmente nos casos penais, o conhecimento de técnicas e de procedimentos de psicologia do testemunho podem ser bastante contributivos. O que não significa, evidentemente, o abandono da recomendação prudente de que seja feita a corroboração desse tipo de prova por meio de outros elementos probatórios. Recentemente, nós analisaremos na sequência, tivemos importantes decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que se utilizaram de argumentos da psicologia, de pesquisas empíricas, e inclusive abordaram o tema das falsas memórias. Uma dessas decisões sobre o reconhecimento por meio fotográfico, e a outra decisão sobre a questão da discussão da súmula 455 do STJ, que conduz ao debate sobre a relação entre o decurso do tempo e a recuperação da memória, a memória humana. E ainda, doutor Eduardo, nós poderíamos justificar a importância do estudo das falsas memórias em vários outros contextos jurídicos, tais como a ligação entre falsas memórias e falsas confissões. O professor Saul Kassen, da Williams College, tem estudos muito interessantes a esse respeito, de modo que há uma gama de temas da prática jurídica em que os aportes teóricos e as pesquisas empíricas da psicologia podem ser muito contributivos. Professora, falsas memórias, pelo que se depende do tema, pelo que eu já li, não são mentiras, ou seja, não é uma intenção deliberada de falsear a verdade. Então, a senhora poderia explicar o que é exatamente, o que são as falsas memórias, por que elas existem, como surgem? As falsas memórias, elas são um tipo de distorção mnemônica
que consiste na recuperação de eventos que não aconteceram. Ou pode ter acontecido, mas não foram vivenciados. Ou então ocorreram, mas não da maneira como relatados. A chave para a compreensão do fenômeno das falsas memórias é a ideia de que não há uma correspondência com a realidade. E ao contrário da mentira ou da simulação, em que há uma consciência de que a narrativa não corresponde à realidade externa, nas falsas memórias, o indivíduo verdadeiramente crê na vivência do fato. Internamente, para o indivíduo que desenvolve uma falsa memória, ela tem a mesma credibilidade de uma memória verdadeira. Inclusive, as falsas memórias relatadas podem ter mais detalhes, ou até mesmo serem mais vívidas, mais brilhantes do que as memórias verdadeiras. Alguns fatores podem potencializar a formação das falsas memórias. Dentre eles, eu digo a idade. As pesquisas apontam que as crianças, especialmente em idade pré-escolar, são altamente sugestionáveis. Por isso, a tomada de depoimentos infantis se deve ter especial cuidado, garantindo adequadas técnicas e procedimentos, para que não se induza a falsas memórias. Nesse sentido, a escala de sugestionabilidade interrogativa do professor Gisele Johnson, de Londres. Assim, como também, por exemplo, indivíduos que sofreram alguma lesão cerebral nos lobos frontais podem ser mais suscetíveis aos erros de atribuição errada de fonte. Mas isso não significa que todos não estejam, em alguma medida, suscetíveis às falsas memórias. Todos nós podemos ter falsas memórias. E de que forma surgem as falsas memórias? Bom, as falsas memórias, elas podem se formar de maneira espontânea, fruto de um processo de distorção mnemônico interno, endógeno, são as chamadas autossugeridas, ou elas podem ser implantadas, sugeridas, frutos de um processo exógeno, de uma influência externa. E aí, em relação a esse último tipo de falsa memória, o direito deve ter especial atenção. Por exemplo, o modo de questionamento, ou o uso de determinadas perguntas, perguntas fechadas, disjuntiva parcial, em que há somente duas alternativas, ou afirmativas e negativas condicionais, em que há uma expectativa de resposta, e assim por diante. Durante a inquirição de testemunhas, esse tipo de questionamento pode ser sugestivo e, com isso, levar a falsas memórias. E como modelos teóricos explicativos para o surgimento das falsas memórias, nós temos basicamente 3, que não são excludentes entre si, que nos ajudam a compreender o fenômeno. O construtivismo, em que a memória é entendida como um processo de construção, e aí as falsas memórias são explicadas como uma distorção que pode ocorrer no processo de interpretação da informação. No monitoramento da fonte, que é outro modelo explicativo, em que as falsas memórias ocorrem por um erro no julgamento da fonte de informação, como o próprio nome diz. E aqui eu chamo a atenção, que é um modelo particularmente interessante, para explicar falsas memórias nos reconhecimentos. A realização de um show-up informal, de uma fotografia, que não é recomendável, pode impactar caso haja posterior repetição de um reconhecimento, levando a distorções, ou, como se costuma dizer, um reconhecimento do reconhecimento. Então, esse seria um segundo modelo. E, por fim, o terceiro modelo explicativo é a teoria do traço difuso, a Fuzzy Trace Theory, que é considerada uma das principais teorias explicativas das falsas memórias. E que, através da distinção entre memória literal e memória de essência, ela explica que a recuperação de um traço de essência não necessariamente leva a um traço literal. Por exemplo, diante de um acidente entre 2 carros em uma rodovia,
as pessoas têm a tendência a recuperar aspectos centrais e significativos do evento, os carros amassados, por exemplo, em detrimento de aspectos periféricos, uma placa de trânsito ou um outdoor no acostamento. Então, seriam esses os modelos principais que nós temos. A senhora mencionou a questão do show-up ali da fotografia, que não é recomendável. Eu acho que a senhora vai falar posteriormente, né, sobre uma decisão recente do STJ que trata do assunto, e também falou em algo que já havia me passado pela cabeça, embora sem embasamento teórico nenhum, que é a questão do reconhecimento, de que muitas vezes a testemunha que vem depor em juízo, quando questionada se reconhece, né, o acusado como o autor do crime, muitas vezes eu já tive a impressão de que a pessoa estava reconhecendo a pessoa reconhecida na fotografia que foi apresentada na delegacia de polícia e que ela não teria condições de reconhecer o autor do fato criminoso pelas circunstâncias, né, do crime, do delito, que muitas vezes acontece de forma muito rápida ou acontece de forma que a testemunha não tem condições de olhar por muito tempo para o criminoso. E quando é apresentada uma foto, é diferente. A pessoa, a testemunha, ela pode olhar para essa foto pelo tempo que for necessário, e talvez o que grave na sua memória seja essa imagem, né? A imagem da foto. Então, se esse primeiro reconhecimento acontecer, for errado, for equivocado, isso contaminaria todo o processo posterior, né? O que leva a isso que a senhora mencionou ali de ocorrer um reconhecimento do reconhecimento. Mas eu sei que a senhora vai tratar desse tema, mas antes de chegar lá, nessa decisão recente do STJ sobre reconhecimentos fotográficos, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco como são feitas essas pesquisas, qual é a metodologia que se usa para identificar e o que levou os estudiosos a chegar nesse tema das falsas memórias. Perfeito, doutor Eduardo. Falaremos então na sequência sobre a questão do reconhecimento e do reconhecimento. Mas primeiro, então, respondendo a sua pergunta, nas últimas décadas, um procedimento que tem sido muito utilizado para demonstrar a formação de falsas memórias é a utilização de listas de palavras associadas, paradigma DRM. E de onde é que veio isso? Bom, na década de 50, o professor James Deasy, da Johns Hopkins University, realizou pesquisas experimentais com uma metodologia aparentemente muito simples. Ele desenvolveu listas compostas por palavras semanticamente associadas a uma palavra crítica, ou seja, não constante na lista, e os resultados desses experimentos demonstraram que algumas dessas listas induziram os sujeitos a posteriormente recordarem, entre aspas, a palavra crítica, aquela que não estava na lista, num fenômeno chamado efeito de intrusão. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui com o senhor, nós poderíamos realizar uma lista de palavras que giram em torno da Covid. Eu diria pandemia, álcool em gel, máscara, hospital, intubação, injeção, variante, vírus, laboratórios e assim por diante. Em nenhum momento eu falei a palavra vacina. Mas se eu pedisse para o senhor recordar a lista de palavras, talvez ela aparecesse, porque ela está semanticamente associada e ela pode ter sido incorporada à sua memória. E o que é curioso disso tudo é que esses estudos do Deasy não tiveram muita repercussão na época. Mas, no entanto, aproximadamente 40 anos depois, os professores de psicologia, Roediger e McDermott, eles replicaram essa ideia de Deasy e aperfeiçoaram, resultando no que ficou conhecido como paradigma DRM, em razão das iniciais dos autores. De modo que o DRM se tornou um procedimento largamente utilizado em pesquisa sobre as variáveis relacionadas às falsas memórias. Além disso, contribuiu muito para demonstrar
que a ilusão de se recordar eventos que nunca aconteceram pode acontecer com uma facilidade maior do que se imagina. E aí nós já temos uma grande relevância para o direito nós estudarmos o fenômeno das falsas memórias. A senhora poderia comentar essas decisões, enfim, recentes do STJ que adentram nesse campo da memória, da psicologia, do reconhecimento? Sim, claro. Em outubro de 2020, a sexta turma do STJ, por meio do habeas corpus 598.886, sinalizou uma mudança de entendimento sobre o reconhecimento de pessoa por meio fotográfico. E no voto do relator, o ministro Rogério Schietti Cruz, a ideia de falibilidade da memória foi um dos pontos centrais. Em seu voto, o ministro expressamente disse que, segundo estudos da psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Em um capítulo próprio sobre o título Reconhecimento das Pessoas e a Memória Humana, ele definiu falsas memórias, ele tratou dos efeitos da sugestão na memória, exemplificou aspectos externos que podem influenciar a memória e citou pesquisas da psicologia, tal como a de Loftus e Palmer, a respeito do Misinformation Effect, que é o efeito da falsa informação. E nessa decisão, aconteceu o entendimento de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em sede de inquérito policial, apenas é apto quando observadas as formalidades do 226 do Código de Processo Penal, o qual não pode ser considerado uma mera recomendação, e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. O artigo 226, ele não pode ser considerado uma mera recomendação. Mesmo não sendo um procedimento ideal sob o ponto de vista dos estudos da psicologia do testemunho, e aí eu cito que tem um projeto de lei, o 676 de 2021, em tramitação, exatamente para alterar os artigos 226 e 227 do Código de Processo Penal. O artigo do 226, na redação atual, ele estabelece que a pessoa que vai reconhecer, né, o autor de um crime, primeiro faça uma descrição, né, do criminoso, e aí somente depois ela será colocada, né, ela serão exibidas outras pessoas, né, para que ela possa apontar, enfim, se for o caso, o autor do fato. E nesse procedimento, o fato de ela primeiro fazer a descrição do criminoso, veja, o Código de Processo Penal, ele é de 1941, e nessa época, suspeito que não havia grandes conhecimentos, ou estudos, e principalmente por parte do legislador brasileiro, mas já havia essa intuição de que a pessoa primeiro precisava descrever o criminoso para depois tentar reconhecer as pessoas que fossem apresentadas, né? E quando ocorre nas delegacias de polícia aquele procedimento de primeiro apresentar fotos, né, você inverte o processo e muito provavelmente facilita, né, erros ou propicia falsos reconhecimentos e, pelo que eu entendi da sua explanação, a formação de uma falsa memória a partir de um reconhecimento equivocado. Não sei se seria mais ou menos isso. Exatamente, doutor. A senhora mencionou no início da sua explanação que esteve em discussão a súmula 455 do STJ. Eu vou consultar aqui rapidamente. É a súmula que diz o seguinte: a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada
não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Então, a senhora poderia falar sobre essa decisão? Claro. No caso dos depoimentos de testemunhas em sede processual, eu gostaria de mencionar, então, o recurso em habeas corpus número 64.086, de 2016, em que, apesar de não ter ocorrido propriamente uma mudança no entendimento jurisprudencial, é uma importante decisão que se valeu de pesquisas da psicologia do testemunho e também expressamente mencionou o fenômeno das falsas memórias. Nesse caso, esteve em discussão a produção antecipada de provas em que as testemunhas eram policiais. E aí, como o senhor disse, exatamente isso, a discussão versou sobre o temperamento da súmula 455 do STJ, a qual veda a utilização do que ela chama de mero decurso do tempo, como um elemento caracterizador da urgência para a produção antecipada de provas, com base no 366 do Código Penal. E aí, no voto, o ministro Rogério Schietti Cruz expressamente abriu um capítulo chamado A Memória Humana e o Esquecimento, em que foram abordados temas relacionados à falibilidade da memória, dentre eles as falsas memórias. E foram citadas pesquisas da psicologia. E nesse recurso em habeas corpus, o STJ decidiu pela necessidade de mitigação do rigor da súmula 455, de modo que as testemunhas policiais sejam ouvidas com urgência. E é uma decisão muito interessante, porque ela pode conduzir para a abertura de um debate sobre a relação entre o decurso do tempo e a recuperação mnemônica de informações, não apenas quando estiverem envolvidas as testemunhas policiais. Então, também por isso que eu trouxe essa decisão, que é outra muito interessante do STJ e que fez esse diálogo com a psicologia, inclusive abrindo um capítulo próprio para tratar sobre a questão da memória humana. Sim. Na nossa prática, no dia a dia, o que ocorre muitas vezes, o artigo 366, esse mencionado pela súmula, é aquele que diz que se um réu citado por edital não constitui advogado e não comparece à justiça, evidentemente, o processo é suspenso, e também suspenso o curso do prazo prescricional, ou seja, o processo não vai seguir a revelia nessa situação. E o que muitas vezes acontecia é que o réu vinha a ser encontrado anos depois, e aí anos depois começa a instrução processual, com testemunhas que muitas vezes não mais se recordam dos fatos, principalmente quando são as testemunhas profissionais, como são os policiais. É muito comum em audiências, é muito comum mesmo, ouvir algum policial falando, olha, esse fato, essa apreensão, trabalhamos muito com processos na Justiça Federal em que ocorrem apreensão de bens, como bens dos crimes de contrabando, descaminho ou tráfico de drogas. Então, muitas vezes, os policiais eles dizem, olha, esse fato aconteceu já faz uns 2 anos e eu não me lembro porque eu já participei de várias outras apreensões depois disso. E é interessante que o STJ tenha feito uma distinção para o caso de testemunhas policiais e que me parece que poderia ser aplicado para o caso de outras testemunhas profissionais, por assim dizer, como ocorre com fiscais da Receita Federal, que muitas vezes participam de inúmeros fatos e devem ser ouvidos na justiça depois na condição de testemunha. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui para a senhora que diz respeito às pesquisas. A senhora mencionou que essas decisões, elas mencionam pesquisas empíricas da psicologia. A senhora poderia nos explicar ou comentar sobre essas pesquisas? Doutor Eduardo, embora desde o início do século XX se tenha registros sobre pesquisas empíricas a respeito do fenômeno da distorção da memória, por exemplo, Alfred Binet na França, em 1900, William Stern na Alemanha, em 1910,
Eu posso dizer que o impulso das pesquisas sobre falsas memórias ocorreu propriamente nos Estados Unidos a partir da década de 70. Muitas pesquisas empíricas eu poderia citar aqui, como os estudos pioneiros de Gary Wells na questão dos falsos reconhecimentos, mas eu faço questão de destacar a contribuição fundamental de uma psicóloga chamada Elizabeth Loftus, em que, por meio de centenas de experimentos, ela procurou demonstrar o quão maleável e sujeita a distorções pode ser a memória humana. Por exemplo, as decisões do STJ, elas citaram o misinformation effect, ou seja, o efeito da sugestão da falsa informação, em que é possível indivíduos recordarem de eventos que nunca aconteceram, exatamente em razão da apresentação de uma informação coerente, mas falsa. E nos ajuda a compreender isso um experimento desenvolvido pela Loftus, que ficou conhecido como Perdidos no Shopping. A Loftus ela demonstrou que o efeito da falsa informação na formação de memórias, das falsas memórias. E como é que foi feito esse experimento? Para um grupo de 24 participantes, foi lido eventos da infância. Eventos esses informados por algum familiar, portanto verdadeiros. E solicitado para que eles mencionassem o que eles se recordavam. Só que também foi incluído, dentre os eventos verdadeiros, o falso episódio de terem se perdido no shopping. E esse estudo ele ficou muito famoso porque cerca de 25% dos participantes recordaram do evento falso, ter se perdido no shopping, inclusive com detalhes. O que isso nos mostra? Que o poder da sugestão da falsa informação pode ser contributivo para a formação de uma falsa memória. E outro experimento, também muito conhecido da Loftus, foi realizado juntamente com o seu colaborador, o Palmer. E como é que consistiu? Na exibição de um filme sobre acidentes automobilísticos aos participantes, e em seguida, no questionamento sobre a que velocidade os carros estavam quando se acidentaram. E aí está. A intensidade expressa pelo verbo contido na pergunta variava gradativamente. Assim, a pergunta sobre a que velocidade os carros estavam quando se esmagaram no smash provocou estimativas mais altas de velocidade do que quando empregados os verbos colidiram, bateram, abarroaram. E ainda, no teste realizado uma semana depois da exibição do filme, os participantes que responderam a pergunta com o verbo smash, esmagar, eles foram mais propensos a responder que viram vidros quebrados no filme, quando na realidade não havia essa informação. E embora, então, eu devo dizer aqui que as pesquisas da Loftus não passaram imunes às críticas, algumas, inclusive, em relação aos seus paradigmas metodológicos, como, por exemplo, aquelas realizadas por Baron, no que se refere às leading questions, aquelas perguntas que, por sua forma ou conteúdo, sugerem ou conduzem à resposta desejável, é inegável que as pesquisas de Loftus são centrais no estudo sobre a sugestionabilidade e muito impulsionaram o debate sobre as pesquisas das falsas memórias. Eu também cito aqui que os jornais norte-americanos costumam noticiar que a Loftus já participou de mais de 300 julgamentos como expert witness, incluindo casos de grande repercussão midiática, como O.J. Simpson, Michael Jackson, irmão Menendez. E o mais recente grande julgamento em que ela realizou o seu testemunho especializado sobre a memória humana foi no ano passado, no caso do ex-produtor de filmes de Hollywood, Harvey Weinstein, em que ela centrou o seu testemunho basicamente na contaminação da memória humana na informação pós-evento, na post-event information. O que seria essa
post-event information, essas informações pós-evento, o que existe de pesquisa sobre esse tema? Bom, após o evento, as falsas memórias poderão surgir mediante perguntas tendenciosas, por meio de sucessivos relatos, repetições, em que novas informações poderão ser incorporadas à memória, ou então por meio de conversas com amigos, familiares e outras testemunhas. E aí, especificamente, quanto à incorporação de falsas memórias, em razão de conversas com outras testemunhas de um evento, eu destaco uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Aberdeen, na Escócia, cujo título, se eu fosse traduzir aqui para o português, seria algo como conformidade da memória. Testemunhas podem influenciar a memória uma das outras sobre um evento? E nessa pesquisa foram exibidos filmes que continham exatamente a mesma sequência de eventos, mas que foram filmados de diferentes ângulos, de modo a simular diferentes perspectivas para as testemunhas. Essa manipulação permitiu que diferentes características do evento fossem observadas a partir de cada perspectiva. Numa perspectiva, aparecia uma moça furtando dinheiro, e na outra não. E os participantes não desconfiaram que foram mostradas diferentes versões. E aí, após serem questionados sobre o que havia sido presenciado, lhes foi permitido discutir a resposta com outra co-testemunha. E os resultados são surpreendentes. Cerca de 71% das testemunhas relataram itens de informação que haviam adquirido durante a discussão com outra testemunha, e não sobre o fato que haviam assistido. E, além disso, 60% dos participantes relataram que a moça era culpada, embora, na perspectiva que eles haviam assistido, não aparecia ela cometendo crime algum. E o contrário também apareceu. 1/3 dos participantes que viram o crime sendo cometido relatou que a moça não era culpada, após a discussão com outra testemunha que não havia visto o furto. Então, embora tenha sido uma pesquisa realizada num ambiente controlado, talvez em uma situação real os percentuais fossem mais baixos, mesmo assim, os resultados servem para nos mostrar, para nos demonstrar, para nos alertar os efeitos que uma simples conversa entre as testemunhas poderá ter na conformidade da memória. Professora, além desses estudos em ambientes controlados, existem estudos, dados sobre esse tipo de erro, de distorção da memória em processos judiciais? Bom, nos Estados Unidos foi criado em 1992 o Innocence Project, uma organização não governamental que busca a revisão de condenações criminais, as chamadas exonerations. E segundo os dados dos relatórios, as falsas acusações, o índice de 59%, e o erro de reconhecimento, 29%, estão dentre as 4 causas mais frequentes de condenações de inocentes. Então, nós vemos aí alguns dados que podem estar associados a essas provas dependentes da memória. E no Brasil, uma pesquisa empírica liderada pela professora Linenstein e os seus colaboradores, em parceria com o Ministério da Justiça e com o IPEA, gerou um relatório que é chamado Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho, aplicado ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. E os resultados dessas pesquisas demonstram a importância das provas dependentes da memória. 90% dos participantes considerou a prova testemunhal de suma importância. E 69% considerou o reconhecimento pessoal fundamental, sobretudo diante de contextos em que há uma precariedade probatória, por assim dizer. E essa pesquisa ela também aponta uma prática dissonante com os estudos da psicologia do testemunho. Por exemplo, um padrão de questionamento baseado em perguntas fechadas, que restringem as possibilidades de resposta,
que inclui informações ainda não relatadas pelas testemunhas, e reconhecimentos sendo realizados também numa prática, por vezes, não recomendável, pela psicologia do testemunho, como o show-up, ou fotografias enviadas por WhatsApp para a realização do reconhecimento. E é um relatório que expõe que ainda temos muito a avançar no que tange ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos de vítimas e de testemunhas. A minha dúvida que eu tenho, até não sei se a senhora quiser falar no tema ou não, né, é a influência de audiências por Zoom, que começou a se fazer agora, né, se isso teria alguma repercussão maior ou não na credibilidade do testemunho. Essa é uma dúvida que eu tenho e que eu não sei responder. Eu perguntei um dia, num curso que teve aqui de imagens, para a professora Lilian Stein, e ela respondeu, né, que achava que uma audiência assim, por videoconferência, com a testemunha em sua casa, mais à vontade, poderia representar assim, um ganho de qualidade no depoimento, no testemunho. Eu não lembro agora se isso era apenas uma opinião, uma suposição, ou se havia estudos concretos, né, sobre o tema. Não sei se a senhora eu não sei se existem também estudos para começo de conversa sobre isso, porque é muito novo, né? E se haveria algo assim que se pudesse imaginar. É que nessa pergunta nós temos que levar em consideração uma série de fatores. O que o senhor entende por aumento da credibilidade? Por exemplo, se o senhor está pensando que através de gestos, de comportamentos das testemunhas, é possível identificar sinais de mentira e que isso vai lhe afetar de alguma maneira não ter esse contato pessoal, eu devo advertir que nem sempre através de gestos, de comportamentos, é muito perigoso nós tentarmos, por um curto período, durante uma audiência, tentarmos identificar sinais de mentira. As pesquisas, isso nós temos comprovando que durante um curto período, pessoas que estão se vendo pela primeira vez, através de gestos, de comportamentos, até tem uma ciência que se chama sinergologia, que até já foi considerado um tipo de junk science. Por quê? Porque nós não temos é muito perigoso, nós escambamos muito por subjetivismo, achar que uma testemunha, isso é até um exemplo de uma heurística da representatividade, nós termos a impressão de que uma testemunha nervosa é sinônimo de uma testemunha ansiosa e consequentemente, uma testemunha mentirosa. Então, isso que nós não vê neste fator, nesse ponto de vista, eu lhe diria que não tem uma influência propriamente, porque não seria recomendável nem presencialmente tentar identificar esses sinais, nem através de vídeos. Por outro lado, também eu acho que é uma questão, se a testemunha está em um ambiente, a gente talvez não tenha tanto controle, se a testemunha não está com alguém, sendo mostradas as respostas atrás dela, tudo mais, coisas que talvez nós não teríamos como controlar. Mas como disse a professora Lilian Stein, eu acho que eu assino embaixo, de que talvez um ambiente que ela estivesse mais confortável, e até uma da entrevista cognitiva, se nós pensarmos um dos passos, é exatamente realizar um acolhimento dessa testemunha para que ela se sinta à vontade para poder resgatar na sua memória. O grande problema que me parece da audiência essa por videoconferência é isso que a senhora mencionou, é a absoluta falta de controle do espaço onde está a testemunha e de que se ela está sozinha, se por acaso ela ouviu os depoimentos das outras testemunhas, que isso em tese seria possível acontecer, e que na audiência presencial na justiça existe um controle maior. Hoje em dia, é claro, já se prevê, e até o CNJ tem uma resolução a esse respeito, que se façam audiências por videoconferência, mas com a testemunha comparecendo numa sala do fórum, em que aí sim se teria certeza de que ela não está acompanhada, não está sendo instruída e que foi garantida a incomunicabilidade. Então, talvez essa seja uma possibilidade em que a justiça deveria investir, que não prejudicaria
a qualidade dos depoimentos e a credibilidade dos depoimentos. Professor, em nome da Emages, eu quero agradecer muito a sua participação. Tenho certeza de que os ensinamentos que a senhora nos trouxe vão despertar o interesse dos nossos ouvintes para que eles busquem mais subsídios sobre o tema, que é de muita importância para o direito, para os processos, para a análise das provas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, doutor Eduardo. Foi um prazer participar desse podcast da Emages e eu estou à disposição. Emages Podcast.